Saudações a todos inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência. Aqui quem fala mais uma vez com vocês é Emissário Cristiano. Chegamos à parte 9 desta série investigatória. Estamos terminando esta série, talvez chegue à parte 10, né, gente? E nessa parte 9 nós vamos falar sobre uma profecia de Ellen White, que até então eu particularmente desconhecia, né? Mas que chamou muito a atenção. Eu recebi um folheto do Ricardo, aquele que fez um vídeo que eu postei aí. Ele me mostrou e eu tirei umas fotos do folheto falando sobre os dois partidos que iriam se instalar na própria igreja adventista. Você sabia disso? Ellen White profetizou sobre isso, que dá a entender que a igreja adventista entraria em apostasia. Que a igreja adventista nos dias de hoje não é aquela igreja adventista da época dos pioneiros de Ellen White, né? E eu achei um assunto muito interessante, porque você não vai ouvir esse tipo de assunto na boca de adventista. Aliás, eu posso dizer que eu acho que poucos adventistas sabem desta profecia, tá? Então é por isso que não é muito falado por aí. Mas o Emissário Cristiano, vamos ler aí o folheto, né? E conhecer a profecia de Ellen White sobre os dois partidos. E na leitura do contexto em geral, nós vamos chegar a uma conclusão do que se trata essa profecia, ok? Mas antes da gente iniciar nossa investigação, eu venho lhe convidar, você que não é inscrito neste canal, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. E solta a vinhetinha. E aí está o nosso estudo do folheto que eu acabei recebendo. Tirei umas fotos, né, sobre os dois partidos que a Ellen White comenta aqui, né. O folheto chama-se O Precursor, né, temos aí logo em cima uma capa de um lobo vestido de ovelha. E o tema é o seguinte: a profecia de Ellen White sobre os dois partidos na igreja adventista do sétimo dia. E vamos ver o que diz aqui. Na época de Ellen White havia apenas um partido, todos estavam em harmonia. Veja o que ela diz. Os principais pontos de nossa fé, como temos abraçado hoje, estão firmemente estabelecidos. Ponto após ponto foram claramente definidos, e todos os irmãos estão juntos em harmonia. O grupo inteiro dos crentes está em união na verdade. Aí temos aqui a referência, né? Para quem quiser saber, Ellen White, os anos anteriores e tal, né? Ela profetizou que no futuro surgiria dois partidos dentro da igreja adventista. Veja o que ela diz. Mas introduzir-se-ão no futuro divisões na igreja, desenvolverão-se-ão no futuro dois partidos. O trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. Ellen White, 2ME 114, escrito de 8 de novembro de 1896. Um partido diz, primeiro, que o pecado é natureza. 2, que Jesus foi pré-lapsariano. 3, que é impossível deixar de ofender a Deus, de parar de pecar pelo poder de Deus. 4, e outras entre elas, que os que desejam ser fiéis ao Senhor são o partido do diabo. É o que muitos pastores têm dito desses fiéis. Esse partido diz que obrigatoriamente devemos, sem outra opção, continuar pecando até a volta de Jesus, a transgredir sua lei enquanto nossos dias durarem. Muitos, de fato, continuam acreditando nessa mentira diabólica. Muitos repetem a mentira de Satanás de que é impossível guardar a lei,
que é impossível sermos perfeitos em carne pecaminosa. Veja o que Satanás disse. Rapaz do céu. Satanás declarou que era impossível para os filhos e filhas de Adão observarem a lei de Deus e assim acusou a Deus de falta de sabedoria e amor. Se eles não pudessem obedecer à lei, então a falta estava com o legislador. Os homens que se acham sob o controle de Satanás repetem essas acusações contra Deus, asseverando que o homem não pode guardar a lei de Deus. Jesus humilhou-se, revestindo sua divindade com a humanidade, para poder colocar-se com a cabeça e o representante da família humana, e, por preceito e exemplo, condenar o pecado na carne e denunciar as acusações de Satanás como mentirosas. Signs of the Times, 16 de janeiro de 1896. Satanás, o anjo caído, declarara que nenhum homem podia guardar a lei de Deus depois da desobediência de Adão. Ele alegava que toda a raça humana estava sob o seu domínio. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 136, ênfase acrescentada. Requer-se obediência perfeita e aqueles que dizem que isso não é impossível lançam sobre Deus a acusação da injustiça e falsidade. Manuscrito 148, 1899. Quando se lê introduzir-se-ão entre eles heresias, deveríamos compreender que não se trata de, digamos, um membro leigo, um Eduardo, um Alexandre, um Daniel da vida, tentando introduzir uma falsa compreensão ou interpretação das Escrituras dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não, trata-se de heresias que seriam aceitas pela administração, gente. Olha só. Não é uma pessoa que vai no YouTube e fala uma coisa e fala, é heresia. Não, é a própria administração da Igreja Adventista que aceitaria a heresia. Olha só. Um pastor presidente de uma associação aqui em São Paulo disse: perfeição não é ausência de pecado, mas o desenvolvimento da natureza amorosa. Um outro pastor da região de Itapevi disse: o homem não pode obedecer perfeitamente à lei de Deus, devido à mácula do pecado, que motiva o homem a desobedecer. É o fato de que muitos, triste saber que esta frase que sublinhamos foi escrita por um dos nossos pastores, que aceita o título de ministro de Deus. Ellen White disse que os homens que se acham sob o controle de Satanás repetem essas acusações contra Deus, asseverando que o homem não pode guardar toda a lei. É lamentável. O outro partido diz que não há em nós poder para vencer o pecado, separados de Cristo, mas temos o privilégio de ter Cristo permanentemente em nosso coração pela fé. Aí eu vou continuar do lado. E ele pode vencer o pecado em nós quando, com ele, cooperarmos. Que quando a Cristo estivermos ligados pela fé, o pecado não terá domínio sobre nós. Que podemos atingir a perfeição de caráter. Que o Espírito de Deus consumirá o pecado em todos quantos se submetem ao seu poder. Que é possível dominar o ego pela fé. Que é possível vencer os vícios, os defeitos de caráter e as tentações pela fé. Que podemos receber a justiça de Cristo pela fé. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é verdadeiramente ela, a Igreja de Deus, do Deus vivo. Não temos dúvida. Porém, formaram-se já 2 partidos dentro dela, conforme estava profetizado. Saber que existem esses 2 partidos é fundamental para a correta compreensão do momento atual que estamos vivendo na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas introduzir-se-ão divisões na igreja, desenvolver-se-ão 2 partidos.
é o futuro após 1896. Dentro da igreja formaram-se oficialmente o Partido de Deus e o Partido de Satanás. Os dois partidos sempre existiram dentro da igreja em todas as eras, porém não oficialmente. Esse tipo de situação não existiu no tempo de Ellen White, pois ela o colocou no futuro. Esta é a mesma divisão profetizada por Jesus em Marcos capítulo 13, verso 9 ao 13. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados, mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Se aquele mau servo começar a espancar os seus conservos, Mateus 24, 48 ao 51. Esta é a única época, a única na história da igreja, em que os filhos de Deus são formalmente excluídos do hall de membros, mas continuarão a adorar a Deus no mesmo recinto em que são açoitados. A batalha travada dentro da igreja adventista do sétimo dia está descrita nestas palavras. Olha só, gente, ao avançar a obra do povo de Deus com santificada e irresistível energia, implantando na igreja o estandarte da justiça de Cristo, movida por um poder que vem do trono de Deus, tornar-se-á a grande controvérsia, cada vez mais forte, e se tornará cada vez mais determinada. Mente se aparelhará contra mente, plano contra plano, princípios de origem celestial contra princípios de Satanás. A verdade em seus variados aspectos estará em conflito com o erro em suas formas sempre variadas e crescentes, e que, se possível, enganaria os próprios escolhidos. Ellen White, Testemunhos 407, que acho que é Testemunhos aqui, né? Durante esta batalha, entre os dois partidos desenvolver-se mais acirradamente a sacudidura. Separam-se os que desejam ser fiéis a Deus, dos que levantam a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. Ellen White, TM 409 e 410. No nosso próprio meio levantar-se-ão falsos mestres, dando ouvidos a espíritos enganadores, cujas doutrinas são de origem satânica. Esses mestres arrastarão discípulos após si. Ellen White, Hebron and Herald, volume 5 e 9, que diz o seguinte: ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário, tornar-se os piores inimigos de seus antigos irmãos. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé. Bem, até hoje eu nunca vi isso, né? Esses apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e os acusar, e por meio de falsos boatos e insinuações incitar os governantes contra eles. Ellen White, Grande Conflito 608. Eu acho que é isso, CG, né? A pergunta a ser feita é: em que momento se dá a divisão? No momento em que se torna a decisão contra ou a favor da mensagem. O paralelismo bíblico aplicável aos dias de hoje está em Números 25. Refere-se à experiência do povo de Deus no Vale de Sitim, quando houve o enforcamento dos príncipes do povo. Este é o paralelo bíblico consistente e realmente aplicável às circunstâncias atuais. Dentro da igreja, o partido de Satanás e o partido de Deus estão se defrontando. O partido do inimigo exclui no hall de membros dos nomes os filhos de Deus, açoita com calúnias, deboche, mentiras, difamações, maus tratos e, por fim, executa-se o decreto de morte.
Para que tais fatos possam acontecer, há apenas uma única hipótese: a administração da igreja posiciona-se favoravelmente àqueles maus tratos. Do contrário, não poderiam acontecer. Em outras palavras, a administração da igreja constitui-se o braço forte em impulsionar a perseguição. À medida que os do partido de Deus vão se apercebendo da realidade, dá-se o enforcamento dos príncipes do povo. Os pastores infiéis vão perdendo gradativamente a influência sobre os membros que aceitam a mensagem de 1888, os quais progressivamente retiram-lhe o apoio. Princípios e admoestações da Bíblia e do Espírito de profecia aplicáveis ao caso atual. Assim ordenou também ao Senhor e aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. As credenciais deles são o Evangelho que pregam. E era Paulo um pluralista? Dizia ele que os pregadores de todo o Evangelho, todos os Evangelhos, devem ser mantidos pelo dízimo. Mas ainda que um de nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um outro evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado, maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém de vós pregar outro evangelho, que já vá além daquele que recebesse, seja anátema, né? Aí eu pergunto, né? E o evangelho de Jesus, né? Como é que fica? Porque o evangelho de Jesus é uma coisa, né, a sã doutrina, e o evangelho de Paulo é outro. Então, será que Paulo está chamando o evangelho de Jesus de maldito? Qual evangelho devemos aceitar no caso? O evangelho de Jesus ou o evangelho de Paulo, né? É uma contradição, né? Temos contradições. Jesus ensina uma coisa, Paulo ensina outra, né? Mas isso vai ficar para outro vídeo. O que estão fazendo é um bem ou um mal? Trata-se de uma boa obra ou de uma má obra? Sim, é um mal, sem a menor sombra de dúvidas. Trata-se de uma má obra. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Êxodo 23:2. Seria um carente curso de ação manter através da tesouraria de Deus aqueles que realmente estragam e prejudicam seu trabalho e que estão constantemente abaixando o padrão do cristianismo. Ellen White, Testemunhos, volume 3, 553. Terríveis ais aguardam os que pregam a verdade, mas não são santificados por ela, e também para os que consentem receber e manter os que não são santificados para lhes ministrar por palavras e doutrina. Como há ais para aqueles que pregam a verdade, enquanto não são santificados no coração e vida, como ais para aqueles que recebem e mantêm o não santificado na posição em que eles não podem estar. Dividir o nosso interesse com os dirigentes do erro é ajudar o lado errado e dar vantagens aos nossos inimigos. A verdade divina desconhece a transigência com o pecado, a ligação com o artifício, a aliança com a transgressão. Os que emprestam sua influência para favorecer uma obra má estão prestando um serviço a Satanás. O momento que estamos vivendo é único na história da igreja, do povo de Deus de todas as épocas, e as circunstâncias alteram os casos. Ellen White, Spalding and Magan Collection, páginas 215 e 216. O que você precisa saber é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia dividiu-se já em dois partidos, um que açoita, que espanca, que exclui, e o outro é o que apanha. E temos
sustentado que a verdadeira Igreja Adventista do Sétimo Dia é apenas o partido que é açoitado, o que espanca, muito embora detenha o poder eclesiástico, para tanto é o servo mau de Mateus 24, 48 e 49. Dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia está se formando oficialmente o partido de Deus e o partido de Satanás. Qual dos dois receberá ou continuará recebendo o nosso apoio? O partido dos açoitados. Não se trata da ramificação alguma. Somos legitimamente adventistas e continuaremos a sê-lo, ainda que isso enerve muito o inimigo do Senhor. Qual dos dois partidos realmente está ensinando a combater contra os principados e potestades e os príncipes das trevas deste mundo? Seria, porventura, aqueles que dizem que é impossível vencer o pecado? Assim fica bem facilzinho para compreendermos que esses são os que estão lutando para que você se posicione contra a mensagem de 1888. Ellen White disse: não possuem as credenciais divinas. Deus não lhe deu tal responsabilidade no trabalho. Olha só, gente. O responsável por essa publicação é o precursor, e-mail ultimageração@hotmail.com, e aqui estão os telefones para contato. Bem interessante, não é?